Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou comentar o debate entre o PCP e a AD. Vamos lá ver o que é que uma esquerda e um centro têm a dizer. Já agora não se esqueçam, deixem o like, comentem, subscrevam e vamos lá ver. Criou uma situação de incompatibilidade com a manutenção do cargo que exercia, uma confusão entre os interesses pessoais. Isto ele tem razão. A partir do momento que usa o poder da caneta para benefício pessoal, é a rua com o gajo. Tem toda a razão. Como é que explica aos portugueses que têm a ética necessária para ocupar o cargo de Primeiro-Ministro? Bom, antes de mais, muito boa noite. Sinceramente, acho que já não tem. Perdeu toda a ética a partir do momento que tem uma empresa privada que usufrui de ganhos pessoais por causa do poder da caneta. Eu acho que já não tem nenhum poder para fazer nada. Vou cumprimentar também o Paulo Raimundo e dizer que, mesmo do ponto de vista ético, não há, do meu ponto de vista, nada que se possa imputar à conduta. Claro que tem tudo a ver, porque tu tens o poder da caneta e tu consegues com o poder da caneta ter ganhos a nível pessoal pela tua empresa, porque a tua empresa é uma empresa pessoal e a partir daí tu consegues, imaginemos que tu fazes um trabalho para o Estado, tu consegues fazer com que a tua empresa ganhe mais dinheiro por estar a trabalhar para o Estado, porque tu tens o poder da caneta. A tua empresa de advogados, ou lá o que é, que teve várias vezes ajustes diretos por parte do Estado, que já tu eras Primeiro-Ministro, isso também não teve o poder da caneta em jogo? Claro que teve, claro que teve. Não é verdade que eu tenha usufruído de qualquer benefício de nenhuma empresa enquanto exercia as funções de Primeiro-Ministro, nem sequer antes. Só que eu já tenho minhas dúvidas, porque ninguém vai para a política por causa do dinheiro que ganha na política, é tudo por causa do benefício da caneta. A caneta é muito poderosa e dá muito benefício. É só por causa disso. Por isso eu não acredito no que tu estás a dizer quando disseste eu não tive nenhum benefício a nível pessoal por causa da empresa. Claro que tiveste. É conhecido hoje o objeto dos serviços, é conhecido até o objeto em termos de cliente, em termos de valor pelos serviços que são prestados. Daquilo que eu percebi, tu só prestas esse tipo de serviços porque tu tens o poder da caneta. Porque se tu não tivesse o poder da caneta, qualquer empresa poderia fazer isso, mas tu, especificamente tu, tens o poder da caneta. Por isso é que a tua empresa tem mais ganhos do que a outra empresa do mesmo ramo que não tivesse um dono com o poder da caneta. Essa é a realidade. Eu não posso ser culpado por ter trabalhado quando não estava na atividade política e não posso ser responsabilizado por exercer as minhas funções políticas sem qualquer tipo de interferência de interesses privados. O problema é que tu não tens como provar isso. Não tens. Pelo menos eu não acredito quando tu dizes que eu não tenho nenhum ganho privado quando tenho o poder da caneta. Eu não acredito. Porque toda a gente vai para a política para ter os ganhos que a caneta dá, a caneta poderosa. Agora, de tu trabalhares numa empresa privada, quando não tens nenhum poder público, opa, é a tua vida privada, caguei, não quero saber. Agora, quando tu tens o poder da caneta e mesmo assim tens benefícios a nível privado, aí pá, aí é a rua contigo, é a realidade. Tu quando estás num cargo público, não podes ter o poder da caneta para o benefício privado, mas é coisa que toda a gente faz. Eu sei disso, toda a gente faz isso, mas não pode, isso não é coisa que possa existir, não podemos deixar isso passar. Em contrapartida, o PS fez muito pior e nunca caiu, também temos que ser coerentes nesse aspecto. É mesmo. Luís Montenegro considera que é tudo normal, tudo o que se passou é uma coisa normal e portanto deve tudo continuar a ser. Normal não é, isso é garantidamente normal não é, mas que toda a gente usa o poder da caneta para benefício pessoal, isso toda a gente sabe, Montenegro foi beneficiário do pagamento de uma empresa. Não fui, não diga isso. Foi beneficiário. Não tem nenhuma. A notícia que tu recebias avanças de não sei quantos mil euros mensalmente. Ou seja, tu estavas a receber dinheiro a nível pessoal de uma empresa que era tua, que fazia, acho que são consultorias, mas que fazia ajustes diretos. Opa, isso claro que tu estavas a usar o poder da caneta para benefício pessoal. Obviamente que estavas. Por nenhuma razão. E portanto, isto é uma incompatibilidade com o cargo. Mas há uma outra questão. Isto, o do PCP, o Paulo Raimundo, tem toda a razão. Isto são incompatibilidades que não pode haver. A questão em concreto, se Luís Montenegro for reeleito Primeiro-Ministro, a questão fica resolvida? Considera que os portugueses... Certo, se ele for novamente eleito, ele ainda estava a começar a trabalhar. É normal que ele não tenha conseguido fazer nada num ano, porque não o deixaram fazer. E como eu já disse, eu não sou a favor da AD nem do PS. Eu não tenho nenhum político
me represente. Por isso é que eu não voto, enquanto não houver nenhum político que me represente, eu não voto. Eu não acredito em políticos. Eu não acredito em políticos. Se houvesse um Milei português, eu ainda pensava. Mas para já não vejo ninguém que me represente. E como tal, eu não vi o AD, o PSD, não teve tempo para fazer nada, deitaram o governo abaixo. Porque como ele ganha com uma porcentagem tão baixa, o PS está a ver se consegue ganhar. Essa é a realidade. Deixem o gajo trabalhar, para ver se ele fala uma coisa de jeito. Agora não estou a dizer que ele é o melhor. Pá, são todos maus, temos que escolher o menos mau. O Governo assegurou nas últimas semanas, em Conselho de Ministros, o regresso das parcerias público-privadas na saúde. A partir de 2026 vai entregar à gestão privada 5 hospitais: Braga, Loures, Amadora Sintra, Vila Franca de Xira. Se não for aquelas PPPs iguais às de Sócrates, eu acho muito bem. Porque os privados conseguem melhor fazer a gestão de recursos muito melhor que o público. Porque o público, quando alguma coisa é pública, não é de ninguém e toda a gente vai roubar. Quando é privado, o privado toma conta porque tem que gerir recursos o mais eficiente possível. Não pode estragar dinheiro, não pode rasgar dinheiro. Um governo que baixou os impostos sobre o rendimento do trabalho. Um governo que, em particular, baixou os impostos sobre os rendimentos do trabalho. Na manobra do IRS. Não é manobra, baixou o IRS. Não interessa, baixou, ficou com mais rendimento disponível. Ele está a falar bem. O português ficou com mais rendimento disponível. E isso é o que interessa. Ter mais dinheiro no bolso é o que interessa. Agora, se no final do ano vai receber menos de imposto, opa, é o que é. Mas ter mais dinheiro no bolso é bom, em qualquer altura. Objetivo, baixou o IRS. Em particular, baixou ainda mais o IRS dos jovens. Um governo que aumentou as pensões. Um governo que aumentou o complemento solidário para idosos. Portanto, Mas isso foi campanha. Isso aí eu acho que foi tu que já estavas naquela. Como eu ganhei com uma porcentagem tão baixa, eu vou mandar, se o governo cair, eu vou já prometer que assim eles votam em mim por causa do que eu prometi. Eu acho que isso foi campanha, não foi mais nada. Nós estamos a falar de isentar jovens de pagamento de IMT e de imposto de selo na compra da primeira habitação. O problema que tu fizeste com isso é que tu não aumentaste a oferta e isso fez com que as casas subissem ainda mais. Isso foi, tu isentar de impostos foi uma excelente medida, mas tu não olhaste pelo lado da oferta, porque no lado da oferta, se a oferta era pouca, ficou a ser menos ainda. E isso disparou o preço das casas ainda mais. Foi a coisa mal que tu fizeste. Tu havias ter assim, incentivado a construção e depois isentado os impostos. Que assim havia oferta. Agora não há oferta. A propaganda. Deixe-me só dizer a fotografia começa no bolhão. Foi só porque... Todos os governos fazem isso é assunto de campanha, todos os governos fazem isso, até tu fizeste já, pá. Eu não sei se foste tu ou se foi o outro secretário-geral, mas até o PCP fez isto é ações de campanha, todos fazem isso, todos. Agora também estou a dizer que só porque é um ou outro que já é normal, não, todos fazem isso, todos. O balanço de 11 meses de governação se traduz em propaganda, porque quer dizer que nós temos argumentos para poder mostrar... Sobre a saúde, Luís Montenegro, e respondendo à minha pergunta... Não é que tenhas feito muito, porque o que tu fizeste em um ano foi prometer coisas aos funcionários públicos e aos idosos e baixaste um bocadinho os impostos. Não é que tenhas feito muito, mas sempre baixaste os impostos, coisa que o PS não fez. O PS não fez. O PS a única coisa que soube fazer é eu prometo isto, eu prometo aquilo e blá 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 e blá blá blá. E na prática é mais bota em cima do pescoço do trabalhador. Essa é a realidade. Do ponto de vista da gestão dos recursos humanos, do ponto de vista da gestão dos equipamentos e do serviço aos utentes. O que é que nós entendemos? O que nós entendemos é o seguinte. Em primeiro lugar, o Serviço Nacional de Saúde é a trave mestra do sistema de saúde. Não vale... Já disse, para mim era tudo privado e baixava os impostos para o povo ter dinheiro para ir ao privado. Essa é a realidade. Porque nós temos um sistema de saúde público que é pago a peso de ouro e está tudo completamente todo rebentado. E depois temos que ir ao privado, ou seja, pagamos 2 vezes a saúde. Eu pelo menos falo por mim, eu pago em impostos e depois quando eu tenho alguma coisa para fazer tenho que ir ao privado. Pago 2 vezes. É servir o cidadão, o serviço público é ao cidadão ou é ao Estado? O que é que nós queremos privilegiar? Para concluir, é a pessoa que está à frente e que precisa de uma resposta, ou então é a opção ideológica de estar tudo no Estado, ser tudo propriedade do Estado? Tem razão, não temos que ser ideológicos, temos que saber que as pessoas precisam de um serviço e esse serviço tem que ser atendido. Tem toda a razão. E coisas até com grande importância. Desde logo a descida do IRC. Que em 4 anos pagava... Fez muito bem, havia ter feito aquilo que estava no início, que acho que era
para 15 ou coisa assim, 17 para 15, acho que ficou, já não me lembro bem, mas no início a baixa do IRC era mais agressiva e era boa, porque isso aí ia fomentar que os privados, as empresas privadas, tivessem melhores serviços, melhores produtos, ou aumentassem os ordenados para ter melhores ordenados. Agora, o PS não deixa, a esquerda não deixa, assim não se consegue fazer grande coisa. Esta opção ideológica de transferir os recursos públicos, mais de metade do orçamento do Serviço Nacional de Saúde, direitinho para aqueles que fazem da doença um negócio. Fazem da saúde um negócio, ou da doença um negócio, eles simplesmente são pagos para fazer um serviço. E esse serviço é feito de maneira mais eficiente que no público. Essa é a realidade. Esta é que é a grande questão. E depois, qual é o grande problema do Serviço Nacional de Saúde? É a falta de condições de gestão. Será que são todos incompetentes, são incapazes de gerir? Não é isso, só que quando é público é todos e todos querem roubar. Enquanto que no privado funciona assim. Se o cliente não está bem servido com o serviço, ele vai à concorrência e aquele serviço em específico vai à falência porque não tem cliente. Por isso é que o privado é bom, porque ele é bom a gerir recursos. 7 urgências fechadas. Não são umas urgências quaisquer, são urgências pediátricas. O Luís Montenegro é pai, eu também sou pai, e quem nos está a ouvir, há milhões de pais com crianças. 7 urgências pediátricas fechadas. É possível isto continuar assim? É tolerável isto continuar assim? Então o que é que se faz perante a situação? Dar a gestão a privados, porque os privados sabem resolver isso de maneira muito mais eficiente. Basta olhar para um hospital privado. Porque que o hospital privado nunca tem filas de espera? Porque eles sabem resolver as coisas eficientemente. Eles não são daqueles que, se é público, é para roubar, não. A partir do momento que é um privado, ele tem que gerir os recursos que tem de maneira eficiente. Tivemos um aumento do número de utentes sem médico de família. Aumentou desde o início do ano. Da imigração, aquela imigração que é legalizada, eles ficam com médico de família. Ou seja, se tu legalizas pessoas que eram imigrantes e agora são portugueses, obviamente que não há médicos de família para todos, porque há uma imigração que ficou a ser português que não tem médico de família. Todos os anos vem imigração em massa. Não venho a falar no aumento da receita do IRC. Quando nós temos uma economia competitiva e que cria riqueza, não foi isso que eu lhe perguntei. Nós superamos em mais de 2.000 milhões de euros. A razão no que ele está a falar. Quando se cria riqueza, a receita é muito maior. É a realidade. E quanto mais baixas impostos, mais tu crias riqueza e mais receita tu tens. É a realidade. Os tempos e dar a palavra para o Apesar da taxa de IRC baixar, a sua capacidade de arrecadação de receita aumenta. Mas deixe-me dizer uma outra coisa. Tem que equilibrar os tempos, Luís Montenegro. Paulo Raimundo, por favor. Não caia num... Comunistas não ouvem estas merdas. Comunistas é pensamento de Stalin ou de Mussolini. Não, é assim, olha, ele é assim, não vê mais nada. Turnos, tem que a economia a funcionar, tem que eles trabalhar uma vida inteira, dos jovens. O Luís Montenegro é pai, eu sou pai. Que a carga fiscal é alta tanto para o empregador como para o trabalhador. Se a carga, imaginemos que tu ganhas 1.000 paus, 1.000 paus brutos. O que tu levas para casa são 900 e poucos, ou 800 e muitos. A carga fiscal é muito alta e tu para o patrão ficas para cima de 1.500 paus. Essa é a grande realidade. Como a carga fiscal é tão alta, o que a pessoa leva para casa é muito pouco. Muitos pais hoje estão confrontados com esta realidade. É verdade. Os seus filhos chegam a casa com 774 euros de salário, que é aquilo que é o líquido do salário mínimo nacional. Certeza que o filho do Raimundo nem do Montenegro devem levar isso, que eles devem ter aqueles empregos muito bem remunerados na função pública. Eu quase aposto. Eu não conheço nenhum filho de político que não trabalhe na função pública com empregos muito bem remunerados. Não conheço nenhum. Isto é preciso responder a isto. IRS jovem, isenção de IMT. É preciso responder a isto. Esta é uma questão. E depois há outra, já agora que falou dos dados do IRC. A isenção de IMT é que tu não olhas para o lado da oferta e dispararam ainda mais os preços. Esse foi o grande problema. Os 8,5%, que isso é o que paga qualquer um de nós, qualquer um dos contribuintes. E nas suas contas isso é prejudicial? O imposto que qualquer empresa paga é repassado ao consumidor final. Desengane-se quem pensa ao contrário. Se uma empresa tem um aumento de imposto, esse aumento de imposto vai ser passado para o produto final. Quem pensa que a empresa paga imposto é burrinho da puta da cabeça. Quem paga imposto é o consumidor final. Esse é que paga os impostos. E por isso é que eu digo que o imposto em Portugal é de 50%. Permitia uma rede pública de creches em 4 anos. 100 mil vagas para responder aos problemas das creches, que é um drama hoje. Estamos a investir. Mas lá está, é que abres as creches, que é uma creche privada, ou melhor, uma creche pública, e depois quem é que tem direito às creches? É os amigos, os militantes, a comunidade cigana e blá blá blá, que são as minorias. Opa. É libertar
tesouraria, liquidez nas empresas para elas poderem investir em tecnologia, em equipamentos e em salários. Toda a razão. Nem eu diria melhor. É assim que se faz. Quanto menos impostos tu pagas, melhor a empresa paga, mais ela tem liquidez para investir em tecnologia, em investimento na empresa, em melhores salários, em melhores serviços. A realidade é assim que funciona o mundo dos negócios. E ele, como é empresário, ele sabe dessa merda. É a coisa mais básica que existe. Poderem investir na atração de recursos humanos, poderem investir nos fatores de produção, Isso é sempre amanhã. para poderem amanhã. ser mais competitivas. Mas uma empresa é uma coisa a longo prazo, não é uma coisa para hoje. Os funcionários também não são uma coisa que se nós sabemos o valor deles hoje. Nós só sabemos o valor do funcionário a longo prazo, se ele vale a pena ou não ser valorizado. Eu não sei, eu sou contratar hoje um funcionário, eu não sei se ele me vale a pena pagá-lo bem ou pagá-lo mal, que eu não sei o tipo de trabalho que ele me vai fazer. Sim, pois claro. Então falo com os empresários e falo sobretudo com os trabalhadores. Porque os trabalhadores são beneficiários da competitividade das empresas. Tem toda a razão no que ele está a falar, porque a partir do momento que uma empresa ganha mais, a empresa consegue pagar melhores salários. Esta é a grande realidade. E os comunistas tentam esconder esta merda das massas. Isto é uma realidade. Ele deu 8-1 ao comunista. O comunista só teve razão na parte da empresa privada do Montenegro. De resto, não teve razão nenhuma no que falou. Nenhuma. Sem aplauso, seguramente, termos passado de 26 mil novas habitações para 59 mil novas habitações públicas. Portanto, o Paulo Raimundo só pode aplaudir. Mas que é? Para dar aos ciganos? É sério? Tu estás-te a gabar de uma merda que depois vais dar aos ciganos? Aquelas para os ciganos morarem? Não, tu viste gabado dizer assim, olha, eu dei melhores condições para os privados construírem, dei melhores condições e melhores capacidade de financiamento para os privados construírem. Agora dizer que fizeste habitação pública e depois mete ciganos lá dentro, opa, por amor de Deus. Os ciganos é muito raro aquele que trabalha num sítio que se possa dizer um sítio formal. É muito raro. O investimento na defesa? Investir recursos públicos na guerra? Não, acho que não há nenhuma necessidade do país. Acho que o país tem que investir recursos naquilo que são as forças armadas portuguesas para cumprir o seu desígnio constitucional, isso sim, todos os meios que forem necessários para isso, para investir dinheiros públicos e recursos públicos na guerra, não, acho que não precisamos nada disso. Nós não precisamos de construir armas, nem bombas. Nós precisamos de construir medicamentos, produzir medicamentos, nós precisamos de produzir mais alimentos, nós precisamos de construir comboios. Nós há 20 anos não temos um comboio. É que isso não produz valor em lado nenhum, porque isso é uma merda que se produz agora que é para ser destruída daqui a um mês. Tem toda a razão. Isso não produz valor. Destruir casas, que é a coisa que mais é precisa neste momento. Nós não trocamos armas pela saúde, pelas pensões e pela segurança social, já agora que se está a preparar. Eu concordo na parte em que ele diz, eu não troco dinheiro de armas para saúde. Concordo plenamente, porque armas só servem para matar ou para destruir, enquanto que o dinheiro em si serve para tu fazer coisas boas com ele, não é para destruir para destruir riqueza. A armas só serve para destruir coisas e o que a armas vai fazer vai ser destruir riqueza, não vai ser para fazer mais nada. Não foi pedido 1 cêntimo de esforço à banca para resolver o problema da habitação. 1 cêntimo sequer para a banca resolver o problema. Sobre a defesa. Não, que a banca o que tem que fazer é emprestar dinheiro. Se o privado estava disposto a pedir dinheiro emprestado para construir, ok, a banca está aí para isso. Agora a banca não tem que dar dinheiro ao privado para ele construir. A banca é um negócio, o dinheiro é um negócio. E o banco tem que fazer para dar lucro. Também, o banco, tanto o banco como casas, qualquer coisa, qualquer empresa é um negócio, tem que ser para dar lucro. Por exemplo, a Ucrânia, nós apoiamos a defesa dos direitos humanos, nós apoiamos a defesa da integralidade do território de um país europeu. Está a morrer gente inocente por causa da guerra. Esta guerra não está a dar qualidade de vida a ninguém, só está a enriquecer as empresas de armas, os governantes, porque o Zelensky é aquilo que se sabe. Não estou a falar mal do Zelensky, só estou a dizer que o Zelensky, não é o Zelensky, aliás, é a Ucrânia é corrupta. A Ucrânia é muito corrupta. Só dá dinheiro às empresas de armas e aos governantes. Tudo o resto só vai perder riqueza, porque vamos ter coisas destruídas. E uma merda que é produzida hoje vai ser destruída daqui a um mês. Quem diz o mês é um número aleatório. Tudo o que é construído para a guerra é para ser destruído. Não cria riqueza em lado nenhum. Não. Meus senhores, muito obrigado aos dois. Unidos. Não vai por isso mesmo. Não vai. Cá termina estaremos para ver. aqui o primeiro... Aquilo que eu vi, o do PCP teve razão em duas coisas, que foi
na cena da guerra e na empresa do Montenegro, mas em tudo o resto não tem razão nenhuma. Porquê? Porque uma empresa, quanto menos impostos ela pagar, mais dinheiro, mais tesouraria lhe vai sobrar para investir em tecnologia, no produto, no serviço, no pessoal que tem. Opa, isso tudo melhora o serviço e melhora a produtividade. E quanto mais produtiva é uma empresa, mais dinheiro ela ganha. Essa é a grande realidade. E quem disser o contrário está a mentir, não sabe como é que funciona uma empresa. Já sabem, se gostaram do vídeo, deixem um like, comentem, subscrevam. Até à próxima. Quem mais?